E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricidade, né? Nosso assunto de circuito elétrico. Então, vamos lá. Seguinte, a gente tinha visto nas aulas anteriores os elementos principais de um circuito elétrico, né? Que é tensão, que a gente chama de DDP, corrente elétrica e, por último, a gente viu o resistor elétrico. E aí, quando a gente associa, né, esses três elementos, quando a gente junta tudo, a gente forma o nosso circuito elétrico. Porém, aquele esquema que a gente viu de uma bateria com uma lâmpadazinha que acende é um circuito simples. É um circuito cujo eu só tenho uma fonte de tensão e eu só tenho uma coisa que recebe tensão, que é um resistor. E aí, na vida real, a gente tem mais de um elemento ligado em um circuito ao mesmo tempo. Então, a gente tem associações de resistores, associações de receptores, associações de baterias. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Aqui a gente vai falar sobre a associação de resistores. Como que a gente vai juntar esses resistores? A gente pode juntar, a gente pode associar esses resistores de duas formas. Essa associação ela pode se dar em série, que é essa primeira, e em paralelo, que é a que a gente vai ver logo em seguida. O que é que a gente vai chamar de uma associação em série? Uma associação em série, pessoal, vai ser quando a gente liga, a gente junta, a gente associa esses resistores um ao lado do outro. Então vamos lá, lembrando, nosso símbolozinho de resistência, de resistor, é esse tracejadozinho, né? E aí quando eu juntar mais de um ao mesmo tempo, e eu juntar eles um ao lado do outro, isso é o que a gente vai chamar de associação em série. Então aqui eu vou ter um resistor, vou chamar ele de R1. Aqui eu vou ter o meu segundo resistor, R2, e aqui o meu terceiro resistor. Quando eu juntar esses três resistores, podem ser mais ou só dois, tanto faz, um ao lado do outro, quando um termina, começa o outro, isso a gente vai chamar de associação em série. E aí, quando eu juntar esses três resistores e ligá-los a uma fonte de tensão, lembrando que isso daqui é a nossa fonte de tensão, polo positivo, polo negativo, que tem uma DDPU, que será fornecida a esses três resistores ao mesmo tempo. Vou chamar esse U aqui de U total, certo? E aí, se eu ligar aqueles três resistores nessa fonte de tensão, a gente vai ter um circuito com uma associação em série. E aí, vamos pensar comigo, o que acontece aqui, pessoal? Na hora que eu fizer essa ligação, vai aparecer uma corrente elétrica. Como a gente já discutiu convencionalmente, a corrente elétrica sai do polo positivo, percorre o circuito, passa por todos os resistores e volta para o polo negativo. Isso aqui vai ser a nossa corrente elétrica, a representação da nossa corrente elétrica, tá? Então, ele passa pelo R1, ele passa pelo R2, ele passa pelo R3, até que, enfim, ele vai voltar para a nossa fonte de tensão, que está bem aqui. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com vocês é que a corrente elétrica que passa no R1 é a mesma que passa no R2, que é a mesma que passa no R3, porque ela precisa passar pelo R1 para passar pelo R2, para passar pelo R3. E aí, relembrando, a gente só tem corrente elétrica, só existe corrente elétrica quando existe um caminho para essa corrente elétrica percorrer, quando ela tem de onde sair até onde chegar. Então, a primeira característica que eu vou anotar aqui para a gente é que a corrente elétrica que percorre todos os resistores são iguais. Tá? A corrente elétrica que percorre o resistor 1 é igual à corrente elétrica que percorre o resistor 2, que é igual à corrente elétrica que percorre o resistor 3,
que eu posso chamar essa corrente elétrica como sendo a corrente elétrica total do meu circuito. É todo mundo igual, porque está todo mundo em série. Segunda observação, o que acontece com a DDP? Quando eu tenho uma DDP para vários resistores em série, essa DDP total aqui, ela vai se dividir. Ela vai ficar, um pedaço dessa DDP vai ser responsável por esse primeiro resistor. Um outro pedaço dessa DDP vai ser responsável por esse segundo resistor. E um terceiro pedaço dessa DDP vai ser responsável por esse terceiro resistor. Onde eu posso dizer que essa minha DDP total, que está ali embaixo representado, seria igual à DDP que foi utilizada pelo primeiro resistor, mais a DDP utilizada pelo segundo resistor, mais a DDP utilizada pelo terceiro resistor. E assim, continua o raciocínio em quantos resistores eu tiver em série. Quanto mais resistores eu colocar em série, em mais vezes essa tensão ela vai se dividir. Ela vai se dividir por todos esses resistores. Ela se divide sempre de forma igual, só se e somente se os meus resistores forem todos iguais. Se todos tiverem a mesma resistência, aí se divide de forma igual. Se tiverem resistências diferentes, essa DDP ela vai se dividir proporcionalmente à resistência. Em que sentido? Lembrando que para todo sempre, amém, a gente vai usar que U é igual a R vezes I. Então, se a corrente elétrica é igual para todos os resistores, quanto maior a resistência, maior vai ser a DDP utilizada por aquele resistor. Confere? Então, se o meu R1 é quem tem a maior resistência, é ele quem vai ter a maior parte da minha DDP total. Terceira observação, se eu tenho vários resistores funcionando ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma forma de representar esses resistores todos juntos. Essa forma de representar esses resistores todos juntos a gente vai chamar de resistência equivalente. É uma equivalência no valor dessa resistência. Tipo, se eu substituir esses 3 resistores por um só, seria um de quanto? Qual valor ele teria? E aí vamos pensar o seguinte, vou pegar esse raciocínio aqui da DDP. A minha DDP ela é dividida entre os componentes do circuito. Então, aqui no lugar da DDP total, sabendo que DDP é igual a R vezes I, eu posso escrever DDP total como sendo resistência equivalente, que representa a minha resistência total, vezes a corrente total do circuito. DDP do meu primeiro trecho, que eu chamei de DDP1, eu posso escrever como R1 vezes a corrente que passa pelo 1, mais R2 vezes a corrente elétrica que passa pelo 2, mais R3 vezes a corrente elétrica que passa pelo 3. Só que a gente vai lembrar dessa primeira equivalência que eu coloquei aqui em cima. Numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os componentes do circuito. Então, esse I cancela com esse I, que cancela com esse I, que cancela com esse I. Esse I é igual para todo mundo. O que é que nos resta? Nos resta dizer que a resistência equivalente, que é a resistência que vai representar a associação inteira, no caso, em série, é a soma das resistências, dos resistores. Então, é R1 mais R2 mais R3. E assim, quantos resistores a gente tiver em série. Então, essas 3 características aqui de uma associação em série, a gente não pode esquecer nunca mais, porque a gente vai utilizar bastante. Relação de corrente, DDP e resistência. Não podemos esquecer. Então, guarda aí, coloca um asterisco no caderno de vocês, porque a gente vai falar de associação de resistores bastante em todas as questões de circuito, inclusive cai bastante no Enem. Vamos lá. A outra forma da gente fazer uma associação de resistores
é o que a gente vai chamar de uma associação em paralelo. O que é que vai ser uma associação em paralelo? É quando eu pegar aquele resistor que a gente já tinha falado no slide anterior e eu vou associar esses resistores de tal forma que eu vou juntar o início de todos os resistores e o final de todos os resistores. Então, aqui eu juntei a perninha de começo dos 3 resistores juntos, num ponto só, e aqui eu juntei as 3 perninhas juntos num ponto só. E quando eu juntei essas perninhas, eu juntei eles direto na minha fonte de tensão, na minha DDP. O que é que está acontecendo aqui? Esse resistor está ligado direto com o polo positivo, esse daqui também, esse daqui também. Esse daqui está direto com o polo negativo, o do meio e o de cima também. Então, aqui nós temos 3 resistores, que nem a gente fez anteriormente, R1, R2, R3. Os 3 estão ligados com o mesmo polo positivo da bateria, os 3 estão ligados com o mesmo polo positivo ou negativo da bateria. Então, significa dizer que os 3 estão ligados na mesma DDP simultaneamente. Então, se essa fonte de tensão aqui é de 220 volts, o R1 recebe 220 volts, o R2 recebe 220 volts e o R3 também 220 volts. Os 3 estão ligados ao mesmo tempo na mesma fonte de tensão. Então, qual é a primeira relação que a gente vai anotar aqui no cantinho? Nossa primeira relação de hoje vai ser enxergar que a minha DDP total ela vai ser a mesma recebida por cada um dos resistores. Então, a DDP que um usa é igual a do 2, que é igual a do 3. Segunda observação, vamos analisar o que acontece com a corrente elétrica, pessoal. O que acontece com a corrente elétrica? Vamos lá. A corrente elétrica sai da bateria aqui, ó, pelo polo positivo. Nossa corrente. Corrente elétrica sobe aqui o caminho do circuito. Essa corrente elétrica eu vou chamar de corrente elétrica total. Essa corrente elétrica ela chega bem aqui, ó. Quando ela chegar bem aqui, ela vai perceber que ela tem 2 caminhos que ela pode seguir. Ela encontrou um nó. Se ela tem 2 caminhos que ela pode seguir, ela vai se dividir. Então, vai vir parte dessa corrente elétrica para cá. A que vier para cá, para o resistor 3, eu vou chamar de I3. Parte dessa corrente elétrica vai subir, que é o que sobra. Esse restante que subiu bem aqui, ó, vai encontrar outra bifurcação. Então, ela se divide de novo. Parte dessa corrente elétrica que subiu vem para o resistor 2, que eu vou chamar de I2, e o restante vai para o resistor 1, que está lá em cima, que eu vou chamar de I1. Então, na verdade, o que foi que aconteceu com essa corrente elétrica? Ela se dividiu em 3 pedaços, um para vir para o R3, para o R2 e para o R1. Aí a corrente que passa pelo resistor 1, volta para cá, ó, passa para cá, isso daqui é a corrente 1. A corrente 2 passa pelo resistor 2, vem para cá, se junta com a corrente que passou pelo resistor 1, que aí elas descem, que se encontram bem aqui com a corrente que passou pelo resistor 3, que eu chamei de I3, e essas correntes, elas se juntam novamente e voltam a ser a corrente que eu tinha antes, que é a minha corrente elétrica total. Lembrando que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se eu tinha 20 amperes de corrente aqui para se dividir, quando ele voltar no final, eu tenho que ter os mesmos 20 que eu joguei para o circuito. Então, a nossa segunda relação aqui com a nossa associação em paralelo é saber que a corrente elétrica total do meu circuito ela vai ser dividida entre os elementos desse circuito. Então, se a gente puder fazer uma comparação com a associação em série, na associação em série a corrente era igual e a DDP se dividia.
Na associação em paralelo, a DDP é igual e a corrente que se divide pelos elementos. E assim, quando os resistores eu tiver em paralelo, e aqui a mesma coisa. Falta só uma última relação que a gente precisa aprender hoje, que é como que eu vou representar esses 3 resistores juntos, numa coisa só, o que a gente chama de resistência equivalente. Então, vamos lá. Lembrando aqui no cantinho, aquela equação fundamental, que U é igual a R vezes I para todo sempre, amém. Eu posso isolar o I e escrever que I é igual a U sobre R. Então, aqui, ó, no I total, eu posso escrever U total dividido por resistência equivalente. Igual. Quem é o I1? É o U do 1 sobre R1. Quem é o I do 2? É o U do 2 sobre R2. Quem é o I3? É a DDP do 3 sobre a resistência do 3. E assim, quantos a gente tiver. Primeira coisa que eu anotei ali como observação para todo mundo. Em uma associação em paralelo, a DDP é igual para todo mundo. Se ela é igual, essa DDP aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Que a gente pode simplificar. Ao simplificar a DDP, porque ela é igual para todo mundo, a gente chega na relação de que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E isso daqui é a nossa equação geral para qualquer associação em paralelo. A gente vai fazer essa continha para descobrir quanto que vai ser a minha resistência equivalente. Ok, pessoal? Vamos lá, ver se vocês entenderam direitinho a diferença entre série e paralelo. Em série, corrente elétrica é igual para todo mundo e a DDP se divide, a resistência equivalente se soma. Em paralelo, DDP é igual para todo mundo, a corrente que se divide e a resistência é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Vamos lá. Trouxe um videozinho para ver se todo mundo acompanha. Vamos lá, pessoal. Como a gente estava falando sobre associação de resistores em série em paralelo, né? E aí eu trouxe esse experimentozinho para que vocês enxerguem o comportamento que eu tanto estava falando em relação às resistências, né? No caso aqui, quem está fazendo o papel de resistência para a gente são essas lâmpadas. Se você observar aqui dentro da lâmpada tem um fiozinho, esse fiozinho é a nossa resistência, é o nosso resistor. Isso daqui é uma lâmpada incandescente. Esse fiozinho aqui ele aquece e ao aquecer ele emite luz. E aí a gente vai conectar essas lâmpadas, ó, 3 lâmpadazinhas iguais, bonitinhas, certo? Todas iguais. E aí a gente vai fazer aquela associação que a gente estava trabalhando, ó, como eu estava dizendo para vocês. Essa lâmpada aqui, quando submetida a uma DDP, ela vai acender. Quem vai fornecer essa DDP? Aqui a gente tem um aparato experimental, ó, tá ligado numa fonte, que tá ligado na tomada. Aqui eu tenho 2 potenciais diferentes, ó, 2 polos de potenciais diferentes. E aí, quando eu conectar esses polos nas extremidades da minha lâmpada, ela vai acender, ó. Ok? Isso daqui é o funcionamento normal dessa lâmpada, funcionando com a DDP a qual ela foi feita para funcionar. E aí, o que acontece? Como eu disse para vocês antes, ó, se eu colocar só um lado, não tem caminho para a corrente passar. Se eu colocar só o outro, não tem caminho para a corrente passar, não acende. Só acende se tiver os 2 lados conectados à lâmpada. Se um lado fechar, não dá certo. Aqui, ó, como vocês podem ver,
eu tenho, tá ligado no mesmo fio, ó. Então, aqui eu teria o mesmo potencial. Se eu colocar o mesmo potencial dos dois lados, a lâmpada não acende. Para ela poder acender, eu preciso de uma diferença de potencial. Por isso que eu preciso do fio preto e do fio vermelho, ok? Vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho 3 lâmpadas. Eu vou associar essas lâmpadas uma ao lado da outra, ó. Quando eu fizer isso daqui, eu tô associando essas lâmpadas em série. Como eu falei para vocês lá no nosso PowerPoint, eu tô associando em série. E aí, o que acontece? Em série, como eu disse para vocês, a DDP aqui, ó, que é uma só, ela vai ser compartilhada nos outros resistores. Como assim? Antes eu tinha 12 volts para uma única lâmpada. Aí ela acende. Agora eu tenho 12 volts, vamos de um por um, 12 volts para as duas lâmpadas. Ou seja, cada lâmpada vai ficar com apenas 6 volts. 6 para uma, 6 para outra, se dividiu. Vocês conseguem perceber que o brilho da lâmpada diminuiu? Olha o quanto que ela brilhava antes, quando os 12 volts eram só dela. Olha o que acontece na hora que eu vou dividir esses mesmos 12 volts para as duas lâmpadas. O brilho reduz, né? Vamos colocar mais um. O brilho diminuiu mais ainda, ó. Você está percebendo que elas estão acesas, mas elas estão brilhando bem fraquinho. Isso é o que a gente chama de associação em série. A nossa DDP, ela se divide entre os 3 componentes. Agora, se eu tirar um deles do meio, ó, abriu o circuito. Não tem mais como a corrente passar de um lado pro outro. Então, desliga tudo. Quando é que liga de novo? Quando eu recolocar no meio. Aí, eu tenho por onde a corrente passar, eu fechei o circuito e ele volta a funcionar. A outra forma de associação de resistores que nós vimos foi a associação em paralelo. O que é associação em paralelo? É quando eu coloco 2 ou mais resistores submetidos à mesma diferença de potencial. Então, quando eu coloco essa lâmpada aqui nesses 2 polos, eu estou fornecendo para ela os 12 volts que a minha fonte está me dando. Ela brilha bastante. Na hora que eu colocar aqui, fornece os mesmos 12 volts para os dois, ó. As duas estão brilhando bastante, estão brilhando muito, como se fosse só uma acesa. Então, aqui as duas estão recebendo a mesma DDP. Se eu desligar uma, a outra continua funcionando normalmente, ó. Não interfere. Se eu desligar essa, aquela de lá continua funcionando normalmente, nada interfere. Isso é a nossa associação em paralelo. As duas estão recebendo a mesma DDP. Então, elas vão funcionar, elas vão brilhar de forma igual, porque elas são iguais. Confere? A gente pode testar também o seguinte, ó. Se eu colocar essa lâmpadazinha aqui, ó, ao lado dessa, eu tô fazendo a associação em série aqui, e esse em série em paralelo com esse. Vamos ver o que acontece. Os 12 volts continuam chegando aqui, então a lâmpada vai continuar brilhando bastante. Mas aqui atrás, os 12 volts vão ser divididos nas duas lâmpadas, ó. Elas vão brilhar mais fraco que esse daqui, como a gente tinha visto. Pessoal, isso daqui é um equipamentozinho, é um multímetro. A gente utiliza para fazer medições, tá? Aqui, como vocês podem verificar, é a unidade de medida de resistência. Então, aqui eu tenho as escalas, a qual eu consigo medir o valor da resistência. Aqui, corrente elétrica, aqui tensão alternada e aqui tensão contínua, tá? Então, a gente vai conseguir fazer algumas medições com esse aparelhinho, como por exemplo, observa aqui. O resistor que a gente tanto falava nessas outras aulas, tinha um desenhozinho até de um riscadinho, né? Muito bem. É isso daqui, ó, na vida real. É esse trocinho aqui, ó, que tá dentro dos circuitos eletrônicos. Opa, isso é um resistor.
Essa combinação de cores que tem aqui, ó, vocês podem ver que tem umas linhazinhas coloridas, é o que vai determinar o valor da resistência elétrica. Então, ó, esse daqui ele tem uma faixa dourada, vermelho, preto e marrom. Esse daqui, ó, dourada, marrom, preto e marrom. Então, esse daqui tem uma resistência diferente desse daqui. Ó, vamos verificar. Aqui o meu multímetro, ele tá para medir resistência. Eu não posso utilizar o multímetro aqui, colocar ele desligado, coloco ele para fazer medição e futrico ele aqui na escala enquanto isso daqui tá ligado na tomada, por exemplo. Não pode, gente, papoca o multímetro. Então, primeiro eu coloco aqui de acordo com o que eu quero medir, para depois fazer a medição, ó. Eu vou colocar aqui nas pontas desse resistor, as ponteiras. Olha o valor que está medindo ali. Em média, 996 ohms. Ou seja, pessoal, todo resistor desse, toda tabelinha dessa de cores, ela tem uma margem de erro, tá? Então, como ela tem uma margem de erro, isso daqui ia dar aproximadamente 1000. E foi o que apareceu ali, ó. De novo. Aproximadamente 1000 ohms. Se eu pegar um outro com a mesma sequência de cores, também é para dar aproximadamente 1000. Confere? Esse outro que a sequência de cores era diferente, vai dar um valor de resistência diferente. Baixinho, 100 ohms aproximadamente. E aí, vamos lá. Eu tinha falado no outro vídeo para vocês, quando a gente coloca assim, é uma associação em série, né? Como a gente fez, mostrei pra vocês, bonitinho. E aí, o que acontece? Se eu vou pegar esses dois resistores que são iguais, tá? E eu associar os dois em série, assim, ó. O que deve acontecer com o valor da resistência na associação em série? Lembra lá do que eu falei no slide? Na associação em série, o valor da resistência se soma. Então, se cada um tinha aproximadamente 1000 ohms de resistência, os dois juntos é para dar quase 2000. Opa, bateu com a minha previsão, ó. Os dois juntos, os dois unidos, uma extremidade com a outra. Quando eu meço o valor da resistência, dá aproximadamente 2000. Perfeito. A outra forma de associação que a gente viu e característica foi a associação em paralelo. O que a gente chama de associação em paralelo? Quando a gente junta início com início, fim com fim. Então, eu vou só colocar assim pra gente enxergar melhor. Ó, vou enrolar o início. E aqui eu vou enrolar a pontinha final. Tá meio feio, mas isso seria uma associação em paralelo, ó, onde a pontinha final e a pontinha de início, elas estão juntas, não é um depois do outro como é em série. E aí, vamos lá. Como é que fazia em paralelo? Não era a soma, né? Era aquela relação de 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Muito bem, façam a continha aí rapidinho, sendo cada um com 1000 ohms. O resultado disso daqui deve ser aproximadamente quanto? Vamos ver se bate com sua conta. Opa, deu aproximadamente 500. Então, quando você fizer aquela continha lá, de resistência em paralelo, com dois resistores de 1000, é para dar aproximadamente 500 ohms, que foi o que aconteceu aqui. Deu para enxergar a diferença? Pessoal, vamos lá. Vamos exercitar um pouquinho para ver se vocês entenderam o que eu estava expondo para vocês aqui há pouco. Seguinte. Questão 16 lá do nosso TD. No trecho do circuito, temos que a corrente é igual a 2 amperes.
ADDP é igual a 100 volts. Calcule o valor de R e de U'. Vamos lá. Esse U aqui de 100 volts é esse U aqui, ó. Então, ele está me dizendo que a ADDP desse trecho é de 100 volts. É isso que ele está me dizendo. E ele está me dizendo que a corrente desse circuito é de 2 amperes. Vamos lembrar, que tipo de associação nós temos aqui? É uma associação em série. Se é uma associação em série, então a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Então, com certeza absoluta, a corrente elétrica que passa aqui é de 2 amperes, assim como a corrente elétrica que passa aqui também é de 2 amperes. E aí, vamos lá. Se desse trecho, desse pontinho aqui, ó, desses 2 pontos, eu sei a ADDP e eu sei a corrente, basta a gente lembrar que, para todo sempre, amém, U é igual a R vezes I. Se a ADDP é 100, a resistência não sei e a corrente é 2, passo 2 para lá dividindo, então a resistência desse trechozinho aí vai ser de 50 ohms. Vamos para esse trecho agora. Ele quer que eu calcule o que ele chamou de U'. U' vai ser igual a resistência naquele trecho vezes a corrente. Quem é a resistência que eu tenho nessa DDP U'? A resistência que eu tenho é 20 vezes a corrente elétrica, que é 2. Então, a DDP só desse trecho aí é de 40 volts. Aqui a DDP U' que ele pediu. Inclusive, ele poderia ter me perguntado, mas não perguntou, quem é a DDP total. Aí vamos lá. Eu sei a DDP daqui, que é 100, eu sei a DDP daqui, que é 40, eu precisaria calcular a DDP ali em cima. Então, primeiro passo, para calcular essa DDP total, eu iria calcular a DDP do primeiro trecho, que seria a resistência, 10, vezes a corrente, que é 2. Então, a DDP do primeiro trecho seria 20 volts. Aí, lembrando que numa associação em série, a minha DDP é a soma das DDPs do circuito, então a minha DDP total seria 20 mais 100 mais 40. Então, a minha DDP total vai ser igual a 160 volts. Assim como ele poderia, por exemplo, pedir a resistência equivalente. Como é a resistência equivalente? A soma das resistências. Então, seria 10 mais 50 mais 20. Ok? Outra questão, questão 17. Para iluminar uma árvore de Natal, são associados em série lâmpadas iguais, especificadas por 5 watts, 5 volts. Então, eu tenho aqui a potência da lâmpada e a DDP de cada lâmpada. A associação é ligada a uma tomada de 110 volts. Determine, item A, o número de lâmpadas que devem ser associadas para que cada uma opere de acordo com as suas especificações. Vamos lá. Pessoal, eu não posso ligar só uma lâmpada, porque uma lâmpada precisaria de apenas 5 volts, eu tenho 110. Se eu fizer isso, essa lâmpada queima. Então, eu tenho que dar um jeito de associar essas lâmpadas sem elas queimarem. Eu tenho que fazer com que cada uma só receba 5 volts. E eu só consigo diminuir a tensão dividindo essa tensão entre os componentes se essa associação for uma associação em série. Então, primeira coisa, é enxergar que eu teria aqui no resto do desenho uma associação em série para poder reduzir essa DDP e ir para cada uma apenas 5 volts. Quantas lâmpadas eu precisaria colocar? Como todas as lâmpadas têm a mesma DDP, então a minha DDP total seria igual a N vezes a DDP de uma lâmpada, de uma só delas. Então, basta a gente pegar o 110, que é o total que eu tenho, vai ser igual a N vezes a DDP de uma dessas lâmpadas. Então, o meu número
total de lâmpadas que eu tenho que associar seria 110 dividido por 5, que vai dar 22 lâmpadas. Então, se eu associar 22 lâmpadas em série, dá certo, não queima as lâmpadas, funcionam bonitinho de acordo com as suas especificações. Então, isso daqui é o nosso item A. Item B, a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Vamos lá, pessoal. Eu tenho a DDP de cada uma e eu tenho a potência de cada uma. Então, a gente pode calcular pela fórmula potência é igual a U ao quadrado dividido por R. Então, a gente pode escrever que 5 vai ser igual a 5 ao quadrado dividido pela resistência. Então, o valor da resistência vai ser igual a 25 dividido por 5. O valor de cada resistência vai ser de 5 ohms. Item C, o que acontecerá com as outras lâmpadas se uma delas queimar abrindo o circuito? Pessoal, como eu estava mostrando no vídeo para vocês, voltando para esse desenho bem aqui que eu tinha feito. Se uma dessas lâmpadas aqui queimar, ou então eu tirar ela daqui, se eu tirar, eu vou abrir um espaço aqui. Se eu abrir um espaço, a corrente não tem mais como passar de um para outro, então não vai existir mais corrente. Então, se isso acontecer, as lâmpadas todas vão apagar. Então, aqui nada mais é do que dizer que elas irão apagar. Você não vai dizer que elas vão queimar, pelo amor de Deus. Elas iriam queimar se eu fornecesse um DDP maior. Eu só abri o circuito, eu desliguei o circuito. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e até a próxima. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.